Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia. Eu gostaria de pedir a vocês aí que deem um like no vídeo e também deixem nos comentários qualquer dúvida ou sugestão, beleza? Então, o que foi a expansão marítima, tá? Esse período da expansão marítima foi a época em que vários países europeus lançaram-se, né? Eles se lançaram ao mar em busca de riquezas e também em busca do desconhecido. Esse período, né, ele ocorreu aí do século XV ao século XVII e contribuiu para que a Europa, né, superasse a crise que ela tinha vivido aí, né, estava vivendo lá no século XIV e século XV, tá? Também, através das grandes navegações, houve aí uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o progresso e a acumulação de capitais na Europa. Tá? Os motivos desse movimento, né, da expansão marítima foi aí a chegada de a chegada em novos mercados comerciais lá no Oriente, que era o objetivo que já começou. Nós temos a construção dessas rotas através das cruzadas, tá? E as cruzadas elas favoreceram muito, tá? E também a unificação de alguns países e alguns estados dentro da Europa, tá? Um comércio mais lucrativo e também a ideia de baratear as mercadorias, né? Porque eles buscavam mercadorias no Oriente, a ideia era ter mercadorias muito mais baratas, tá? Também um novo acesso, né? Um acesso de matérias, um novo acesso para o Oriente também. Eles queriam construir um novo caminho para o Oriente, porque construindo esse novo caminho, logicamente ficaria mais fácil para eles obterem mercadorias com preço muito mais acessível lá no Oriente, tá? Tirando aí um pouco desses atravessadores que nós tínhamos das cidades italianas, que eram lá da cidade de Veneza, lá na Itália, tá? E também dos árabes que tinham aí pelo caminho terrestre, tá? A conquista também de novos fiéis. O objetivo também das navegações era a conquista de novos fiéis, conquista de novos territórios também para a igreja, porque a igreja, bem sabemos que nesse período a igreja também estava passando aí pela reforma protestante, né? Perdendo, né, vários membros da sua igreja, vários fiéis, tá? O objetivo de chegar às especiarias, né, chegar às Índias, na verdade, eram as especiarias, principalmente porque era lá que eles conseguiam, lá nas Índias, né, era um dos lugares que eles visitavam, principalmente lá as Índias, né, era cravo, pimenta, noz moscada, gengibre, canela, açúcar, vários tipos de produtos que eles tinham naquela época um valor muito alto. Hoje nós vemos esses produtos aí muito mais baratos, muito baratinhos no mercado, mas eram produtos muito difíceis de acesso, tá? Então não eram todas as pessoas que tinham acesso a esses produtos, tá bom? Então nós temos aí diversos avanços tecnológicos que foram desenvolvidos, né? Tanto alguns materiais desenvolvidos e outros aperfeiçoados, como é, por exemplo, o caso da bússola, né? O rei de Portugal ele resolveu criar lá a escola de Sagres, né? Em Portugal, onde reuniu aí vários líderes, várias pessoas que tinham experiência com navegação, né, da Europa inteira, pessoas da Europa, pessoas de vários países, várias nações, né? Eles se reuniram dentro de Portugal nessa escola de Sagres, onde eles aperfeiçoaram alguns utensílios, como por exemplo a bússola, né, que era uma invenção chinesa, eles aperfeiçoaram ela, né, e criaram muitos outros, né, astrolábio, né, também temos o advento aí da caravela, que também foi muito importante para esse período, tá? Justamente eles criaram esses utensílios, essas tecnologias aí, um avanço tecnológico para poder enfrentar um inimigo aí, teoricamente não, um inimigo ou um campo desconhecido.
porque os portugueses eles tinham o conhecimento aí do mar, né? E muitos outros do mar Mediterrâneo, mas pouco se conhecia do oceano, tá? E existiam diversos riscos que eles acreditavam, né? Que chamavam de riscos imaginários, né? Que eles acreditavam que tinham, que eram os monstros marinhos, né? Polvos gigantes, kraken, vários tipos aí para quem viu Piratas do Caribe, vários filmes aí, né, falam sobre alguns desses mitos que eles tinham, que eles acreditavam que eles poderiam encontrar no mar, tá? E aí eles tinham várias crenças, né, de vários monstros, como por exemplo eles achavam que a Terra era plana, né, e quando eles chegassem no final do mar eles cairiam, né? Também nós temos, além desses riscos, né, que eram riscos imaginários, nós temos também os riscos reais, que eram as doenças que muitos deles tinham, né, durante o percurso no mar, né, como por exemplo peste bubônica, que eram doenças que eles pegavam dentro desses navios, tanto é que muitos dos navios que saíam, né, poucos deles retornavam, porque era uma situação muito arriscada, tá? E nós podemos destacar aqui o pioneirismo português dentro das grandes navegações, tá? O primeiro país a se lançar nesse projeto das grandes navegações foi Portugal, tá? Porque existiam algumas características que nós temos que separar aqui e destacar dentro do contexto português, porque Portugal ele tinha uma posição geográfica de frente para o oceano, uma posição geográfica totalmente favorável, tá? E depois, a partir da Revolução de Avis de 1385, ele foi o primeiro estado a se formar dentro da Europa. Então, é um território pacificado, tá? Com a união aí dos reinos que existiam, né? Eles foram unificados. E aí, com a Revolução de Avis, né, nós temos aí também o início aí do embrião, né, que seria Portugal, que é o Condado Portugalense. Mas aí nós temos a formação do Estado português consolidada. Tá? Também tinham técnicas, né, e conhecimento como a bússola, astrolábio e mapas que destacava Portugal dos outros países. Tá? Também nós temos a criação da caravela, que foi uma criação portuguesa, o desenvolvimento de um navio, né, de uma embarcação muito mais rápida, né, uma embarcação que poderia pegar ventos de diversas regiões, em diversos sentidos, né, devido às velas que tinha, enfim. E também possuíam a escola de Sagres que eu falei anteriormente, né, que eles foram pioneiros na construção da escola de Sagres para desenvolver essas novas tecnologias, beleza? Então, Portugal teve em mente, né, criar uma rota, né, uma rota aí para chegar até as Índias. Qual era o objetivo de Portugal? Se as rotas terrestres e também a rota marinha, né, lá pelo mar Mediterrâneo, também estava obstruída, eles resolveram criar uma nova rota, que seria contornando todo o continente africano. E aí, essas expedições foram feitas, né, uma a uma. Primeiro até a cidade de Ceuta, depois nós temos também até a chegada da ilha de Cabo Verde. Nós tivemos aí Bartolomeu Dias, né, a viagem de Bartolomeu Dias, a viagem de Vasco da Gama também. Nós tivemos várias, durante basicamente 100 anos, Portugal ele fazia, né, vários tipos de expedições à costa da África, né, tentando contornar a costa da África, beleza? Até que Pedro, em 1500, né, até nós temos aí 1500, Pedro Álvares Cabral, ele com uma das missões, né, para chegar às Índias após Vasco da Gama, que foi o primeiro a chegar às Índias, tá? Bartolomeu Dias foi um que, se não me engano, ele foi o primeiro a contornar, né, o Cabo das Tormentas. Ele veio até o sul, extremo sul da África, e depois voltou
a Portugal. Depois nós temos Vasco da Gama, que ele consegue chegar a Portugal e às Índias, e ele, quando volta, ele traz uma grande quantidade de produtos, tendo aí em torno de 1000% de lucro nesses produtos. E após isso, nós temos a terceira maior expedição, que era a expedição de Pedro Álvares Cabral, vindo até o Brasil, né, na cidade, ali no local que ficou conhecido como Porto Seguro, e fazendo a primeira missa e tomando conta desse território, né, colocando ali um marco português. E aí, após isso, nós temos ele sai de Porto Seguro e vai até as Índias, onde ele toma a cidade de Calicut, beleza? Então, Portugal, esse foi o que nós tratamos sobre as grandes navegações de Portugal. Também nós temos, dando o processo das grandes navegações, vários países europeus, mas nesse capítulo nós vamos dar um destaque para Portugal e Espanha, tá bom? Então, a concorrência espanhola dentro desse contexto, né, entrou aí, a Espanha ela entrou um pouco atrasada em relação a Portugal, tá? Porque a Espanha ainda estava envolvida, tá, na expulsão dos muçulmanos do seu território, tá? Em 1492 foi aprovado, né, o audacioso plano do navegador Cristóvão Colombo, que ele acreditava que se a Terra ela era redonda, né, você navegando em direção ao Ocidente, com certeza você chegaria mais rápido ao Oriente. Colombo partiu do Porto de Palos em 3 caravelas e depois de navegar quase 3 meses, ele encontrou um novo continente, tá? E aí ficou conhecido como América. O que aconteceu? Em 92, Cristóvão Colombo chegou à América. Em 98, Vasco da Gama ele consegue chegar às Índias, né, que nós já falamos anteriormente, né, no caso português. Fazendo uma comparação, né, dessa corrida, né, para as Índias, em 1498, quando Vasco da Gama chega às Índias, se cria aí esse grande impasse dessa divisão do território ou dessas novas terras descobertas entre Portugal e Espanha. E aí é criado primeiro a bula intercosteia, tá? Que é importante a gente salientar aqui que existia, né, para nós hoje, existe essa questão, né, se foi proposital ou não proposital, né, a chegada dos portugueses ao Brasil, nas terras que passaram a chamar de Brasil. Na verdade, historiadores hoje em dia ele já caiu por terra aquela ideia de que foi acidental. A chegada dos portugueses aqui não foi acidental. Por quê? Porque primeiro foi feita uma bula intercosteia, né, chamada de bula intercosteia, que falava que a partir da ilha de Cabo Verde seria 100 léguas. Né? Essa bula intercosteia não foi aceita, né, em 1493, ela não foi aceita pelos portugueses, justamente porque os portugueses eles não concordavam com isso. Já havia relatos de alguns navegadores que diziam que existiam terras sim a oeste. Tá? Então, a ideia era estender um pouco mais esse território. Por isso foi feita o chamado Tratado de Tordesilhas, que estendia, né, para mais 170 léguas, né, da ilha de Cabo Verde. Isso fez com que fosse feita aí 370 léguas da ilha do Cabo Verde, pegando aí uma parte ainda do litoral brasileiro. Tá? Então, nós temos dentro desse processo aí, né, o descobrimento do Brasil em 22 de abril, tá? E também a instalação de uma colônia também, né, de exploração, uma colônia espanhola na América Espanhola, tá? Então, nossa apostila, né, nosso exercício, Então nossa aula ela termina aqui. Tá? Eu queria agradecer a vocês, qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, tá? E façam os exercícios conceituais deste capítulo, beleza? Então, grande abraço, galera, fiquem com Deus, tchau!